De esporte agora com a Caliandra Alves Dias. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Olha, já vim com a minha gravata vermelha porque hoje é um grande dia para os colorados, dia de Copa do Brasil, dia de decisão. Isso mesmo, hoje aí o Inter enfrenta o Atlético Paranaense no jogo de volta da final da Copa do Brasil. A partida que inicia às 9h30 lá no estádio Beira-Rio. E olha, Leandro, o Inter vai ter a difícil missão de reverter o placar em relação à derrota, já que perdeu o primeiro jogo para 1-0, mas não é impossível, né? Porque lá em 92 o Inter também acabou perdendo o primeiro jogo, conseguiu reverter e conseguiu o seu título na competição. Só que também vai precisar aí conter um pouquinho do Atlético Paranaense, que tem um meio-campo muito forte, assim como a defesa. Então, o último treino do Inter foi realizado ontem no Beira-Rio com portões fechados. Então o técnico Dair manteve aí o mistério em relação ao jogo de hoje. E outro fator aí importante para o campeão é que vai ter um prêmio recorde, Leandro, neste ano na Copa do Brasil. A premiação do campeão é de 52 milhões de reais. Então, Marcão, vamos ampliar aqui um pouquinho, porque nós trouxemos também aqui as informações de quanto que os times acabaram aí tendo esse ano, né? Então, assim, o Inter, neste ano, teve um faturamento de 282 milhões. E desse acúmulo, né, de ter se classificado, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, e já o Atlético Paranaense foram 160 milhões. Então, o campeão vai levar essa bolada, vai garantir também vaga na Supercopa do ano que vem, porque essa competição, Leandro, ela foi extinta lá na década de 90. Então, a Supercopa volta ano que vem, o campeão da Copa do Brasil vai enfrentar o campeão do Campeonato Brasileiro. Então, aí legal. Vai garantir já a vaga nessa competição. Vai ser tipo o que a gente tem na Recopa, o campeão da Libertadores. Exatamente. Com o campeão. Exatamente. A Recopa é o que mesmo? A Recopa é o campeão da Libertadores com o campeão da Sul-Americana? Sul-Americana. Muito bem. Bom, futsal. O Alan conquistou título com a seleção? Isso mesmo, no último domingo aí foi realizado aí a Liga Sul-Americana, né, a Zonal Sul, e o Brasil acabou perdendo o seu jogo, mas por ter tido aí a melhor campanha, acabou sendo campeão. O Alan aí, que teve um grande destaque na seleção, marcou o gol e conquistou aí o seu primeiro título com a seleção canarinha. E ontem começou também aí que a gente traz aqui da segurança a elas. O que é isso? Isso, então, é um projeto, Leandro, que está sendo votado lá no Senado, que é em relação a dar mais uma segurança e proteção às torcedoras e também à imprensa que cobrem os jogos, né? Então, essa lei foi aí iniciada por uma senadora, por uma deputada, na verdade, que ela é jogadora de vôlei. Então, ela trouxe aí essa pauta muito importante, porque muitas vezes as torcedoras acabam sofrendo situações de assédio, insegurança nos estádios, muitas vezes durante a partida, após o término. Então, tem esse projeto aqui muito bacana que pode acabar aí dando um amparo às mulheres, já que atualmente existe aí uma lei no Estatuto do Torcedor apenas para casos de homofobia e xenofobia. Muito bem. Olha, vamos voltar a falar de futsal. Pode ficar na contracapa, porque o Atlântico venceu o Guarani ontem de futsal de virada. Enquanto a Caliandra fala, você vê os gols dessa partida, porque como é que foi aí, então, esse jogo entre Atlântico e Guarani? Olha, Leandro, foi um jogo aí bastante difícil pro Atlântico, né? O Atlântico saiu perdendo aí com o gol do Beiço, né? O Beiço que foi jogador do Atlântico, então aí teve a lei do ex na noite de ontem. Depois o Atlântico conseguiu empatar, tomou a virada, tomou o terceiro gol, e a gente sabe que quando o Atlântico aí acaba sofrendo o gol, ele acaba se desestabilizando. Ontem foi ao contrário. Ontem o Atlântico sofreu aí os 3 gols, acabou voltando pro segundo tempo mais confiante ainda e conseguiu um resultado muito importante por causa disso, né? Em relação a vitória do jogo de ontem, o Atlântico aí, Marcão, vamos ampliar aqui um pouquinho a página, porque o Atlântico está na liderança momentânea da competição, porque já na sexta-feira o Atlântico vai enfrentar aí o AMF de Marau, aqui no dia 20 de setembro, né? Então, feriado, já é aniversário do clube do Atlântico, né? E vai enfrentar aí a equipe de Marau, que vem muito bem também nesse campeonato. Tava ali no início da competição, nas primeiras colocações, acabou aí se desestabilizando um pouquinho, e o Atlântico agora que tem 29 pontos, seguidos do Guarani com 28, o Passo Fundo também, que vem muito bem nesse ano, que subiu, né, para a Série Ouro, que está com 23, e fechando o G4 temos a CBF com 19. Bom, e o que acontece, Caliandra, com o Atlântico que tem esses problemas de apagão? Por exemplo, tomou 3 gols do fraco Guarani, né, para comparar os dois elencos aí, entre o Atlântico, que é de Liga Nacional, e o Guarani, que apenas disputa a Liga Estadual. O que acontece com o Atlântico, que está tendo esses apagões seguidamente aí, tomando 3 gols, a defesa se desestabiliza totalmente na tua avaliação aí do jogo? É fraco entre aspas, né, Leandro? A gente sabe que muitas vezes, pelo fato de ser fraco, seria mais ou menos em relação
ao plantel, né? Porque a gente sabe que o Atlântico tem um investimento muito maior Exatamente. do que os outros times, né? Podemos aqui dizer que dos times que estão esse ano aqui em relação à Liga Gaúcha, os que têm um plantel assim mais forte, que tem um investimento maior, é o caso do Atlântico, a CBF. Que são dois times de Liga Nacional. Que recebem muito dinheiro da televisão também, né? Exatamente. Porque fazem transmissões da Liga Nacional, né? Exatamente, mas os times desse ano da Liga Gaúcha não deixam nada a desejar, né? A gente viu que o Atlântico ontem levou dificuldades para vencer o Guarani. O Guarani, que veio muito bem posicionado em quadra, conseguiu se sobressair as jogadas do Atlântico. Obviamente, muitas vezes das jogadas do Atlântico, dos gols que tomaram, foram por erros individuais e também alguns coletivos. Então, assim, o Atlântico tem esse problema que a gente está enfrentando ao longo dessa temporada inteira. Porque não é uma situação que está acontecendo agora. Tá faltando algum jogador ainda no plantel do Atlântico, nesse novo plantel? Digamos assim, aquele jogador diferencial ainda? Eu acho que falta um jogador estilo Keké. Um matador. A gente tem aí o Caio Júnior, a gente tem jogadores que marcam gol, como o Kleber, que marcou 2 gols ontem, que não é Alan, fixo. que tá um diferencial. O Alan, mas falta aquele jogador que... A gente sabe que o Keké era diferente. Jogo, né? A gente sabe que o Keké era diferenciado, né? Então, eu acho que falta ainda muito. O Atlântico perdeu muito como o Keké. E também, eu acho que também é algum... A gente não sabe muitas vezes o que acontece no vestiário, né, Leandro? Eu acho que muitas vezes é o nervosismo, tipo, jogar com a torcida, né? E vamos ver então como é que vai o time ao longo deste ano. Bom, nós temos outros destaques. Olha, vamos falar do Ipiranga, porque o Colosso da Lagoa, o Adilson Stankiev, foi reeleito para comandar o Ipiranga por mais 2 anos. Foi reeleita, a eleição aconteceu ontem. Então, assim, foi uma única chapa que se inscreveu, que é a do Adilson e do José, que é o seu vice. E ontem o Conselho Deliberativo aí aprovou. Então, eles têm um mandato por mais 2 anos. E foi uma boa gestão, né, Leandro? Porque Exatamente. Em 2 anos o Adilson fez muitas coisas em prol do Ipiranga, voltou a garantir o acesso do Ipiranga à elite do futebol gaúcho, levou o Ipiranga quase a uma Série B. Então, assim, esse trabalho tem que ser contínuo, né? É a mesma coisa que a gente fala em relação ao Grêmio, ao Inter, quando os presidentes assumem. Tem que ter uma continuidade. Não adianta fazer 2 anos, ter um novo presidente e começar tudo do zero o trabalho. Tem que ter essa continuidade para o time continuar crescendo, e é o caso do Ipiranga. Muito bem, a gente espera aí que o Ipiranga Adilson consiga também levar o time ainda mais em frente aí com o seu trabalho, um belíssimo trabalho que ele vem fazendo. Nós temos destaques do tiro esportivo. Isso, porque alguns erechinenses aí participaram do 46º Campeonato Sul-Brasileiro de carabina, pistola e rifle. Então aqui tem todas as informações dos pódios, porque foram 3, né? E do futebol amador? Bom, do futebol amador, Marcão, vamos ampliar aqui um pouquinho, porque teve rodada no fim de semana que já garantiu aí a classificação das equipes para a fase mata-mata, para a fase final da categoria Master. Então aqui, após os resultados, vão decidir aí as quartas de final, o MSA Ginásio São Mateus contra o União Bairro Atlântico e também o Palmeiras contra o Brasil de Jaguareté. E esses jogos aí vão acontecer só no dia 5 de outubro, então as equipes aí têm um tempinho para se preparar para conseguir aí o título. Final de me escapou daqui sem dar o placar dele de Inter e Atlético Paranaense hoje à noite. E você, Caliandra? Eu vou torcer para o Atlético Paranaense, né? Thiago foi técnico da base do Grêmio, conseguiu muitos títulos com a gente, né? Então, eu acho que vai ser 1-0 Atlético Paranaense. Muito também. Bem, né? Vamos acompanhar. Eu vou torcer para que vá para os pênaltis de novo, porque eu gosto de emoção aí, né, Marcão? Eu gosto de emoção aí, quero que vá para os pênaltis. Emoção só quando não é o time da gente, né? Emoção quando não é para o time da gente, eu gosto dos pênaltis. O Fernando já tá preparando o coraçãozinho aí, porque se ir para os pênaltis, hein, Fernando? Haja coração, amigo. Muito bem, quero ver como é que vai estar o Fernando amanhã, sua vai estar. O Fernando Finardi. Se a imagem estiver meio tremida assim, agora tá bravo. Bom, obrigado, Caliandra. Esses são os destaques do esporte. São esses e voltamos amanhã. Valeu, um abraço. Gente, está chegando agora a previsão do tempo. Veja como fica o clima ainda no dia de hoje.